Apocalipse 8:10. Que eles assistem diante da face do Pai, os anjos de cada criança dessa estão olhando para o Pai, estão diante do Pai. Sabia disso? Jesus falou. Amém? Dia de ter para dar o testemunho é a Sandra Fusco. Deus fez. Pode vir, querido. Um aplauso a Jesus por ela. A paz, irmãos, Deus abençoe. Então, eu tenho um milagre gigantesco para contar para vocês, e Deus pediu para escrever algumas coisas, porque existem detalhes que a igreja precisa saber para usar como arma de guerra, né? No começo desse mês, eu sou membro dessa igreja já há muitos anos, desde abril de 99, e eu sirvo aqui, e a minha família é abençoada pelas orações desta igreja, né? E nós somos uma família de 5 irmãs. E uma dessas minhas irmãs, ela casou há alguns anos atrás com um rapaz que veio de Goiânia, né? Conheceu ele aqui em São Paulo, e se casou com esse rapaz, né? Ela tem 2 filhos. Um desses meninos se chama Vinícius, né? No começo desse mês, o Vinícius sentiu 4 anos de idade. O Vinícius começou a sentir uma dor na barriga. E a minha irmã levou ao posto de saúde, e aí disseram que era prisão intestinal, deu um Buscopan e voltou para casa. No dia ele permaneceu com a dor e pedindo para me ver, né? E aí no dia seguinte eu marquei, fui até a casa, ungi a barriguinha dele, orei por ele, e a minha irmã falou para mim assim: olha, eu tive um sonho com um apóstolo. Achei estranho, ela falou para mim. Eu falei, então me conta o sonho. Então ela disse assim, eu procurava olhar para ele, ele estava em uma postura mais alta que eu, né? E o rosto dele estava deformado, né? E aí eu perguntei no meu coração para Deus, Senhor, o que é isso, né? E aí Deus falou assim, falta de intimidade, porque o apóstolo ele representa o sacerdote, Cristo, né? Então aí eu falei, olha, você precisa de intimidade com Deus, vamos orar, né? Orei pelo menino, orei por ela. E aí ele ficou em casa, nessa visita eu estava na casa dela. No dia seguinte, o menino não passava a dor do menino, ela retornou para o hospital, para o servidor público do estado de São Paulo, e lá eles disseram que ainda era uma prisão intestinal, e fizeram lavagem intestinal nele, retornou para casa. No dia seguinte não resolveu, foi novamente para o servidor, aí resolveram fazer um exame de sangue, e detectaram que ele estava com uma pneumonia severa, muito grave, parou os 2 rins dele, ele entrou em choque séptico, entendeu? E numa das conversas dos médicos, o médico disse, está tudo deformado aí dentro do seu filho, né? E o pulmão direito dele está praticamente todo necroseado. E nós entramos em desespero, um desespero muito grande. Eu sempre criei em oração, né? E coloquei em oração, a igreja toda orou, agradeço a todos vocês, em nome de Jesus. A igreja se levantou, serviu de avivamento para mim, avivamento para minha família, e creio que esse testemunho agora vai servir de avivamento para a igreja também, né? E aí eu mandei uma mensagem para o apóstolo, pedi para ele, por favor, ir ao hospital, né? Na hora ele concordou, ele foi até o hospital, junto com o irmão Luna, entendeu? E quando ele desceu, mas desceu numa paz, entende? Ele vai sair dessa. Eu falei, amém, né? Eu criei. E aí, na semana seguinte, os médicos se reuniram, pensavam numa cirurgia, em fazer ou não essa cirurgia, né? Ele foi entubado, né? Ficou esse tempo todo entubado, e quando ele tinha momentos de lucidez, onde a medicação não fazia efeito para ele estar adormecido, ele falava assim, só Deus pode me tirar daqui. Deus, me tira daqui. 4 anos, olha a oração. Só você pode me tirar daqui. Me tira daqui, meu Deus, me tira daqui. E você vê uma criança acreditando, professando a fé em Cristo, é muito forte, né? E ele falava, dói muito, né? E
enfim, o apóstolo foi, nós oramos, eu criei no Senhor, né? E no meio, após a visita do apóstolo, ele piorou muito. Os médicos falaram apenas de dias de vida, talvez horas de vida. E quando eu soube disso, era um sábado, eu estava no meu quarto junto com a minha filha, a gente estava na cama conversando, porque meu marido assiste jogo lá na sala e não dá para a gente conversar, né? E aí me chegou a notícia, eu liguei para ela, ela estava no hospital, aí eu falei assim, Selma, e como é que está o menino? Ela falou assim, olha, não está bem. Eu falei, a igreja está orando, fique em paz, nós estamos orando. Aí ela disse, não ore mais. Não ore mais, porque a gente ora, Deus ouve, mas ele está sofrendo muito. E aí me veio um versículo bíblico, né, que é João 11:4, que fala que Jesus, quando soube, né, da doença, ele diz, olha, que essa doença não seja para a morte, mas seja para a vida. E eu fui, encaminhei para ela, né, via WhatsApp, e continuei em oração. Aí eu abri a Bíblia e procurava uma resposta, Senhor, né? Estava com aquela sentença de morte, eu não aceitei. Eu falei, eu não aceito. E eu não conseguia entender versículo nenhum, abria, mudava. Falei, não, Deus não quer falar desta forma. E eu falava, Senhor, fale comigo, por favor, né? Fale comigo. E aí eu fechei os olhos e vi uma mão gigante com garras, né? Tipo de uma fera, num pedaço de carne escuro. E em cima daquela mão, um líquido amarelo, né? E eu falei, Senhor, o que é isso? Aí Jesus soprou no meu ouvido. É Satanás, está agarrado no pulmão dele. Eu falei, então você vai me ensinar a orar. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou resolver essa situação em oração, Jesus? Então Jesus falou, peça perdão. Peça perdão. Aí eu falei, mas perdão pelo quê? Né? E aí Jesus me levou há anos atrás, talvez 30 anos atrás, quando eu conheci esse rapaz que é o esposo da minha irmã. E lá, quando ele era muito jovem, em Goiás, que ele morou um tempo lá, essa parte é bom os irmãos ouvirem, entende? E ele trabalhava com bois, com rodeio, e numa dessas idas ao rodeio, o caminhão tombou junto com os bois, e uma pessoa faleceu nesse acidente. Ele não fez aquilo porque ele quis, mas foi um acidente e houve sangue derramado naquele dia, né? Então, o Senhor, peça perdão por sangue derramado. Peça perdão. Aí eu entrei em oração. Senhor, eu me coloco na brecha, Pai. E peço perdão para as famílias que perderam aquela pessoa que faleceu naquele dia, que eu não sei quem é, mas tu é. Tu sabes quem é, né? Tu és o Deus atemporal que viaja no tempo. E pedir perdão. Isso no sábado. Quando foi na quarta-feira seguinte agora, tentaram fazer a extubação dele, né, tirar. E aquela sentença de morte, que ele tinha horas de vidas, dias de vidas, foi se desvairindo, entende? A igreja toda orando, todo mundo mandando mensagem, como é que ele está, como é que ele está, como é que ele está, todos, entendeu? Todos. E foi muito bom me sentir confortada, entendeu? Junto com a minha família, através das orações de vocês, através das orações do apóstolo, da apóstola Nancy, da intercessão inteirinha. É muito bom ter uma cobertura de uma igreja abençoada, uma igreja que ora, entende? Muitas vezes, quando a gente visita o deserto, a gente precisa dobrar o joelho, pedir perdão, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos nossos irmãos, né? E Deus tirou as garras de Satanás do pulmão do meu sobrinho pelo pedido de perdão e pela luz que ele me trouxe de anos atrás que eu escutei essa história, entende? Então, orem, irmãos, orem, peçam perdão todos os dias, né? Se coloquem na brecha mesmo, né? E estejam sempre em comunhão dentro desta igreja. Essa igreja é uma igreja abençoada. Esse não é o único milagre que eu recebi através dessa igreja. Já tive esporão. Para os médicos não tem cura, não tenho mais, né? Foi curada através de uma oração dentro desta igreja. Tive uma outra irmã que teve uma criança que tinha um buraquinho no coração, né? Assim que nasceu, ia para cirurgia, mas não tinha esperança de vida, através de uma oração dentro desta igreja, entende? Então, são vários milagres, vários. Se eu fosse contar, seria a manhã toda, amém? E eu agradeço, em nome de Jesus, amém? Ele já saiu da UTI essa semana, né? Saiu da UTI, está bem, está no quarto, está caminhando, se alimentando de sólido, não
Não se fala mais na cirurgia para tirar a parte necrosada, que eles dizem que estava necrosado, mas não está, em nome de Jesus. Esse foi o grande milagre. Teve a pneumonia, mas não teve, não tem sequelas, não tem, em nome de Jesus. Eu creio que no final da semana ele já sai do hospital. Amém? Aleluia! Gostaria que você soubesse de uma coisa. Sempre, para tudo existe uma raiz, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Jesus disse uma coisa assim em Mateus 15, toda a raiz que o Pai não plantou vai ser arrancada. Mas como ela é arrancada? Você tem uma pessoa que é o próprio Deus chamado Espírito Santo. Você vai orar, ele vai pedir, Espírito Santo, mostra onde está a raiz. E assim como mostrou para a Sandra, ele vai mostrar para você. A raiz sendo arrancada, acabou o mal. Glória a Deus. A presbítera Flávia tem um testemunho também. Dê um aplauso a Jesus. Graça e paz, igreja. Eu não sei se todos sabem, né? Eu passei por um período de depressão no ano passado. Vem cá, mana. E eu fiquei muito mal, né? E de outubro a março, né? De janeiro a março, eu não me lembro muito das coisas, tanto que eu deixei, né? Aquilo entrar em mim, né? Era uma tristeza, era uma agonia, era uma coisa muito ruim. Eu sabia que eu tinha a mente de Cristo, que eu tinha o Espírito de Cristo vivendo dentro de mim, mas eu não conseguia controlar aquele sentimento, aquela tristeza, aquela agonia, né? Uma coisa muito ruim. Mas Deus, graças a Deus, né, me deu um marido, né? E as minhas filhas e meus pastores, né, para estar... E meus amigos todos sabem, né? Os que estavam mais próximos, né? E que oraram por mim, que intercederam pela minha vida e que foram me ajudando, né, naquilo. E em março o Carlos falou, olha, vamos para a Espanha, né? Porque nós temos os nossos pais espirituais lá também, o Roberto Sena e a Suzy Sena. E eu fui, e antes de ir, uns 2 dias antes de ir, a Suzy falou, Flávia, para os remédios que o psiquiatra te deu. Para os remédios e vem para cá. E eu fui, gente, eu passei muito mal no avião, né? Foi uma luta, não foi fácil. E aí eu fiquei 9 dias na Espanha, sendo tratado, o Carlos foi para a África, e eu fiquei lá com a Suzy e Roberto Sena, na casa deles. E fui sendo tratada ali, ministrada, muitas coisas foram quebradas. E depois de lá nós fomos para Portugal, ficamos 9 dias em Portugal e voltamos embora. E quando nós voltamos, eu falei, Canã, que é minha irmã, né? E o apóstolo Miguel, eles estiveram na minha casa e identificaram uma raiz, né? Que às vezes Deus não revela para nós, né? Mas revela para uma pessoa que está junto com a gente, né? Às vezes a gente não tem forças para ver isso, mas Deus bota pessoas junto com a gente, né? Deus é bom. E aí foi quebrado e eu fui curada por completo. Em nome de Jesus, gente, de verdade, eu não me via mais, eu olhava no espelho e não me enxergava. Foi muito difícil para mim, porque eu não aceitava, porque eu falava, eu sou de Jesus, como que isso está acontecendo comigo? Mas acontece, gente, acontece. E aí eu estava na fabriquinha, que a gente tem uma fabriquinha de salgados, e encostou um caminhoneiro, né? Isso esses dias, uns 10 dias, né, amiga? Mais ou menos. E esse homem estava triste. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, o que está acontecendo? Por que você está com essa tristeza no rosto, homem? E ele começou a falar que estava deprimido. E que tinha vontade de suicidar, e que ele tinha uma tristeza. Ele foi falando tudo o que eu tinha passado. Eu falei, Senhor... E eu tive a oportunidade de ministrar a vida desse homem.
E era um homem, gente, de 2 metros de altura, muito grande. Esse homem chorava como um bebê. E ele falava, eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. Amém, amém. Então, eu pensei, né? Eu falei, Senhor, se foi pela vida desse homem que eu passei o que eu tive que passar, eu te dou glórias e te agradeço pelo que eu passei. Amém. Sabe, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de ouvir, gente. É verdade. Né? A gente estava comentando lá embaixo agora, 3 amigos da minha filha, esse ano se suicidaram. Sabe, eles não tiveram oportunidade de ouvir de alguém, olha, Deus é bom, Deus é por você, né? Deus é amor, Deus te ama, né? E o diabo conseguiu ceifar a vida deles. Então, que a gente possa ser luz, Amém. né? Amém. Independente de ter passado por uma depressão ou não, Deus me usou nessa área, amém. Amém. Sabe, mas que a gente possa olhar para outras pessoas e ver o que elas estão passando, né? Que a gente não se oculte, que a gente possa amar o próximo, sabe? Para que ele possa ser livre, liberto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Rapidinho que eu vou falar. Né? Na sexta-feira, eu estava me preparando para sair, que eu vinha para a igreja à noite, que nós tínhamos uma reunião de oração, e mais tarde teria a vigília, né? Aí eu marquei um horário com o Marcelo para a gente tomar um café e tal, e ele tinha fechamento da empresa, e eu calculei mais ou menos o horário que a gente ia se encontrar. E aí eu já estava pronta em casa, tudo, e eu tenho meu sogro, né? Meu sogro, ele tem 74 anos, ele já é aposentado já há um tempo, mas ele sempre gosta de estar fazendo alguma coisa em casa, fuçando, como diz a apóstola. E ele está tocando a garagem dos nossos portões em casa para colocar automático e tal. E aí ele estava fazendo um serviço lá, cortando uma madeira com a maquita. E aí ele subiu muito rápido, ele falou assim, eu percebi que ele havia subindo e tal, eu falei, acho que ele veio deixar alguma conta, alguma coisa, né, veio falar alguma coisa. E nós moramos na frente e ele mora atrás da nossa casa, acima, né, da nossa casa. E aí eu vi que ele subiu, ele falou assim, eu preciso, vem comigo, vem alguém comigo que... Eu machuquei o dedo, cortei na maquita. Eu já levantei, eu já levantei. E ele falou, o que o senhor fez? Cortei o dedo na maquita e não sei o quê. E na hora eu nem olhei, assim. Falei, sangue de Jesus tem poder. E já clamando a Deus, né? Aí ele subiu e ele tem dificuldade nas pernas, pela idade e tal, todo o esforço que ele faz. E aí eu fui correndo atrás dele, eu já estava, graças a Deus, eu já estava trocada. E eu ia pegar um trem às 17h30. E eu estava calculando o horário e eram umas 17h10 e 15. Mais ou menos eu já ia sair de casa. E aí, eu corri atrás dele e ele já foi, a minha sogra já veio desesperada, eu falei, ele cortou o dedo, eu já catei uma toalha, ela já foi me dando, ele foi trocando a roupa, ele ainda trocou a camiseta, eu falei assim para ele, vou chamar alguém no depósito, tem um depósito lá da nossa casa, né, a gente conhece os meninos lá da rua, ele, não precisa, eu vou dirigir, eu vou dirigindo, falei, Jesus vem comigo. Aí ele catou uma toalha, nós subimos para a garagem, eu catei os documentos dele, catei o celular, enfiei no bolso, já fui saindo. E nisso ele entrou no carro e eu percebi que eu falei, Senhor, se ele desmaia, sei lá, e eu não sei dirigir ainda, né? Tô me habilitando para isso. E aí eu clamando, falei, Jesus, o senhor está aqui no carro. Falei, Jesus, o senhor está aqui no carro, né? E ele só com uma mão e a outra assim. E eu, vai devagar. Eu falei, o senhor não quer mesmo que eu chame os meninos? Não precisa. Aí fomos, e o posto é perto da nossa casa, né? Na rua de cima. Aí eu falei, estaciona o carro aqui mesmo. Daí ele estacionou lá, já cheguei lá no posto, falei, olha, ele machucou o dedo na maquita, não sei o quê, já foi lá para dentro, e já veio um médico. Eu sei que era 10:06, eu já estava no PS em Itapevi, foi tudo muito rápido. Já chegou a ambulância e já foi indo, né? Porque Deus dá ordem aos anjos, né? E aí, nisso, já fui mandando mensagem para a Cris, esperei um pouco o Marcelo, porque o Marcelo é mais assustado. Já mandei mensagem para o meu filho, falei, olha, vá orando para que Deus e o povo já se levantando, né? Já pede mensagem para a pastora Vera, o povo já sabendo. E nisso, nesse período todo, né, nós ficamos até mais ou menos umas 3h30 da manhã, e Deus, ele envia os seus anjos a nos servir, né?
Quando eu dei conta, eu estava sem documento, sem nada, e a gente não sabia se ia para as clínicas, para onde que ia, se ia lá para o hospital, lá em Itapevi mesmo. E nisso tudo, né, Deus se movimentando, né, e o pessoal orando e mandando mensagem, falando. Eu falei, ora, porque ele precisa de uma vaga, porque ele precisaria fazer uma cirurgia. Por quê? Conforme ele cortou o dedo, essa parte aqui decepou. E os outros dois, eu não tinha nem coragem de olhar na hora, né? Aí eu falei, não, vou ter que olhar, né? E falando para os meninos, para os filhos, o que estava acontecendo, né? Para os meus filhos, tudo, para a igreja. E nisso eu vi que decepou aqui, cortou de lado e foi pegando os restantes dos dedos. Aí ele tirou um raio-x e na hora eu nem dei conta. Acho que ele até viu, mas ele nem para falar. E aí eu olhei assim e falei, Jesus. Aí quando se trata assim, eles já falam de amputação. Eu falei, meu Deus, é sério o negócio. Aí quando nós chegamos no hospital lá, o médico olhou, tiraram um raio-x, aí eu percebi que só a pontinha tinha sido danificada. E na hora, depois a gente falou assim, nossa, mas nem sangrou tanto, a gente faz um furo, sangra, que é uma beleza. Aí eu vi que só a pontinha do dedo tinha sido danificada. E quando é assim, precisa tirar a parte do membro, aí eles têm que cortar na emenda. Aí a gente viu que era algo mais sério, né? Aí ele foi levado para o hospital, nós chegamos lá, uma bênção de Deus, daí eu falo novamente que Deus dá ordem aos seus anjos. Aí falei, acho que até a Regina perguntou, eu falei, hora específico que ele precisa de uma vaga, e lá em Itapevi, a apóstola sabe, é só Deus. Eu falei para o Marcelo, precisamos de um milagre, porque eu conversei com uma senhora ao lado, ela falou, eu preciso de 15 dias tô aqui, não sei o quê. Eu falei, não, com a gente é rápido, eu falei para ela, comigo vai ser rápido. Tanto é que aí ele já fez a cirurgia, nós entramos no hospital às 3 e pouco da manhã, era 9h30, ele subiu para o centro cirúrgico, era 11 horas da manhã, e a pressão dele estava alta, por causa da idade, aquelas coisas, mas ele é uma pessoa saudável, né, praticamente, graças a Deus. E aí, nisso tudo, ele fez todo o processo, mais uns 2 dias ele vai estar em casa. Para a honra e glória do Senhor, né, pela cobertura da nossa igreja, quando o povo se levanta mesmo, as coisas acontecem, né, e não porque nós somos melhores, né, não porque nós somos especiais, mas porque Deus nos ama acima de todas as coisas. Amém? E eu agradeço a nossa igreja por isso. Amém? Amém. E é tão difícil, né? E às 3 da manhã sair uma vaga é um milagre de Deus, né? Graças e paz, igreja. É rápido, que senão o apóstolo briga comigo. Mas eu não posso deixar de entregar isso hoje, porque à noite eu tenho um compromisso e eu não venho. O Senhor é bom em todas as coisas. Quando o apóstolo ministrou no mês passado sobre as 4 áreas da alma, ele falou, sela o que você aprendeu hoje com uma oferta aqui no altar do Senhor, porque essa oferta vai liberar coisas retidas. E para a honra e glória do Senhor, algo que eu tinha para receber da escola, que o Senhor sabe todas as coisas. Não se preocupa quando alguma coisa não vier na sua mão no tempo certo, porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe lá na frente da necessidade. Surgiu uma necessidade para a minha vida agora nesse mês, e um dinheiro que a secretária da escola falou que ia ser liberado daqui 3 meses, no mês passado, há 3 meses, eu estava esperando isso lá para agosto ou setembro, foi liberado esse mês para a honra e glória do Senhor, e o Senhor fez eu lembrar daquela oferta que, através do apóstolo, ele falou, através desse voto de confiança, coisas vão ser liberadas. Eu agradeço ao Senhor por isso que Ele fez na minha vida. Meio minuto. Aleluia. Falta o Lucas e a Kelly. 1, 2, 3, já! Não é, Silvana? Receba a benção. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a coisa parece que está pior, é aí que acontece o milagre. Amém? Vou ser bem breve. Às vezes as pessoas acham que porque a gente não quer emprestar o carro, a gente é ruim e tal. Teve um episódio que aconteceu há muitos anos, onde eu emprestei meu carro e aconteceu um acidente com o carro, atropelou uma pessoa, essa pessoa veio a falecer, e eu fiquei durante quase 10 anos da minha vida com meu nome preso à justiça por conta desse acidente que eu não fui a culpada. Glória a Deus, o ano passado nós conseguimos resolver a
A ação estava para mais de R$1 milhão, ela era, porque era viúva e mais 9 filhos que estavam cobrando de mim, danos morais pela vida da pessoa. Nós fizemos um curso com a Neuza Itioca, de cura e libertação, junto com Marcelo Analva, e foi revelado através da vida deles que havia algo, um derramamento de sangue, tanto na minha vida, por conta desse acidente, e na vida do Lu também, de um acidente que ele também, na realidade, foi um atropelamento, que ele também não teve culpa, uma fatalidade, que a pessoa também veio a falecer. Nós oramos quanto a isso foi quebrado, e glória a Deus, no mundo espiritual isso já foi resolvido. Porém, eu tive um problema com um outro carro que estava no meu nome e que havia uma dívida ativa do IPVA, esse carro rodando, estava uma dívida ativa por conta do IPVA que não havia sido pago. Esse carro não tinha sido transferido do meu nome, ele tinha sido vendido, mas a pessoa não transferiu. E eu nunca nunca precisei do meu nome, tipo, nem sabia que estava com nome negativado e tal, que tinha essa pendência. E o ano passado a gente foi tentar, o Lu foi fazer conta conjunta pra gente, e a gerente falou, olha, o nome dela tá com restrição. Dele falou, mas do que é isso? A gente foi ver, foi atrás, fomos ver, e era uma restrição por conta desse carro que estava no meu nome. E a dívida era de R$16 mil, alguma coisa assim, do IPVA. E eu falei, valia mais do que o carro. Valia mais do que o carro. E eu falei, como que eu vou pagar essa conta, né? Entrei em contato com a pessoa e tal, a pessoa foi lá, eu só orei, falei, Senhor, tá na tua mão. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante, e eu não aceito isso na minha vida. A pessoa foi lá, do nada, entrou em contato comigo, eu quitei toda a dívida, pediu desculpas, e eu mandei essa semana, mandou o documento para mim, eu mandei o documento para ela assinado, a transferência foi feita, e tudo foi resolvido, glória a Deus. E eu estava há 10 anos com meu nome negativado, e eu nem sabia. E aí, não negativado. Com essa restrição, né, essa pendência. Mas para honra e glória do Senhor. E também Deus usou a vida do apóstolo para falar que eu receberia um presente que estava vindo de lá. E esse foi o presente para mim. Eu recebi esse como um presente, porque eu nem sabia que estava sendo prejudicada e tudo foi resolvido. Amém. Tem mais coisa. Meu Deus, é que é tanta coisa. Deus falou em 2015, isso, usou a vida do apóstolo, num culto lá na casa da minha sogra, quando ela morava aqui ainda, sobre 3 coisas. Uma é que Deus estaria curando ele de alguma coisa no intestino, na época não tinha nada, não sabia de nada. A segunda foi sobre o emprego. Sobre o emprego, e a terceira sobre uma visão. Sobre algo na visão. O ano passado ele fez um procedimento, um exame de rotina, e viu que tinha pólipos no intestino. E quando tem os pólipos tem que retirar. Ele foi e retirou os pólipos. Era um tumor benigno, né? Que ele podia se alastrar, e se deixasse ele iria ficar, né, ia virar um câncer, né? Era perigoso. Não avisa, né? E ele não avisa. E aí teve isso. Aí ele retirou. Portanto, a gente nem lembrou disso, né? Dessa palavra que a gente tinha recebido. A segunda foi sobre a visão dele, que Deus estaria curando a visão dele. E até então, visão boa, e na profissão dele ele tem que ter a visão muito boa, né? Não pode ter nenhum problema, porque interfere, né? E aí ele foi ao oftalmologista, fez os exames, e o oftalmologista falou, realmente, você está com uma dificuldade na visão e tal, mas você não vai precisar usar óculos, porque ele orava e pedia para Deus. Ele falava, Deus, eu não quero que eu tenha que usar óculos, porque vai ser um pouco prejudicial na minha profissão. Ok.
Deus curou. O emprego, todo mundo já sabe aí da bênção que a gente recebeu, que ele foi promovido. E isso tudo Deus trouxe. Isso tudo foi descoberto agora, quando a gente mudou para Sorocaba, que ele pegou um papel, que nas anotações dele, todas as palavras que a gente recebe, a gente anota. E ele anotou isso, e na mudança ele foi pegar a caixinha das promessas de Deus, e ele leu e falou, nossa, olha só, Deus falou isso em 2015, 2014, e isso aconteceu o ano passado. Foi em sequência as coisas. Todas em sequência. Primeiro foi que Deus curou ele do intestino, o segundo foi do emprego, e agora há 2 semanas atrás, da visão. Mas isso é para a gente entender, fechou com chave de ouro. E aí isso é para a gente entender que as promessas que a gente recebe, elas não acontecem às vezes imediatamente. Espera, é tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo que Ele quer. Amém. Glória a Deus, aleluia. É porque é o seguinte, quando você recebe uma palavra profética, uma das coisas importantes que você precisa fazer é gerar. Tomar posição em coisas que você precisa tomar. Porque, às vezes, quando você recebe a palavra, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas na sua vida. E, às vezes, você não percebe que a palavra vai se cumprir pronto. Não. Deus te chama para um trabalhar naquilo, para Ele poder arrancar aquilo que está interferindo na sua vida. Você ter uma postura diferente, orar, sobretudo. E aí, Deus faz, a palavra se cumpre. Porque a palavra profética vem com um peso de responsabilidade. Glória a Deus. Amém. Mas amém. Espírito Santo, continua falando neste lugar. Porque a tua voz é viva, a tua palavra é viva, o teu poder é vivo. Como nós vimos aqui nos testemunhos, Pai. O Senhor fazendo as coisas. E que o Senhor continue fazendo e trabalhando neste lugar. E que haja muita edificação para a tua glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar a segunda parte sobre quebrantamento é igual a multiplicação. Eu tenho orado e visto muito a respeito dessa palavra que nós recebemos há 15 dias atrás, ou 21 dias atrás já, quase, 15 dias, sobre o bispo Jimmy Baker, que veio aqui e trouxe essa palavra de quebrantamento e multiplicação. E eu comecei a me aprofundar nisso, e vocês sabem muito bem, aqueles que vieram, no domingo passado nós falamos sobre isso. E Deus, naquele domingo passado, operou muita cura aqui. Quem esteve aqui vai se lembrar disso. Muitas pessoas se quebrantaram e muitas pessoas foram curadas efetivamente. Eu creio que vai continuar esse processo de cura de Deus. Amém? Pelo seguinte, quando nós recebemos uma semente, e mormente nos cultos, nós recebemos sementes de Deus. E quantas pessoas, quando saem lá fora, jogam fora a semente? E aí o que vai acontecer? Ela não vai ser sepultada, ela não vai ser plantada no coração. E aí vai deixar de dar fruto, vai deixar de haver frutificação, edificação, porque a semente foi lançada fora. E Jesus disse isso, o corvo vem e rouba a semente, porque ela deixou na beira do caminho. A semente recebida é uma semente que precisa ser plantada e gerada. Portanto, essa mensagem, ela precisa continuar, porque nós não podemos deixar passar aquilo que Deus está falando conosco. Deus tem falado conosco. Amém? Agora, se você deixar passar, não vai acontecer nada. Mas se você não deixar passar e pegar a semente, plantar a semente, vai acontecer os frutos. Amém. Os milagres vão acontecer, a prosperidade real lá do alto vai acontecer, as portas vão se abrir, Deus vai curar, Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer prodígios, porque Deus já está dando indícios disso, e isso, eu tenho orado para que isso continue, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, Deus me mostrou aqui uma igreja, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, que é a igreja ideal, diga igreja ideal. Essa igreja que nós vamos ver aqui é a igreja ideal.
É a igreja que Deus quer. Que Jesus veio para gerar esse tipo de igreja. Que é a igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Se você for observar, existem aqui 7 igrejas e foram enviadas 7 cartas pelo Espírito Santo, porque aqui ele vai falando, o Espírito Santo diz a igreja tal, o Espírito Santo diz a igreja Y. É o Espírito Santo falando mesmo a essas igrejas. Mas acontece uma coisa, essas igrejas existiram, literalmente, nesse tempo, há quase 2000 anos atrás, e também essas 7 igrejas significam 7 tipos de igreja. 7 condições de igreja. E se você for ler, pelo menos esses 3 capítulos de Apocalipse, quando essas igrejas são exortadas, que recebem essas cartas, você vai observar uma coisa muito nítida, clara, cristalina. Há uma igreja que não é repreendida. Se você for ver, a igreja de Esmirna é repreendida, a igreja de Éfeso é repreendida, a igreja de Pérgamo é repreendida, a igreja de Tiatira é repreendida, a igreja de Sardes é repreendida, e a igreja de Laodiceia é repreendida. Mas a igreja de Filadélfia, ela não é repreendida por Deus. Eu quero pertencer a essa igreja. Você quer pertencer a essa igreja? Levanta a tua mão aí. Diga, eu quero pertencer à igreja que Deus não repreende. Porque ela não precisa de repreensão. Essa igreja cumpre os propósitos. Eu quero ser da igreja fraternal. Aleluia. Porque Filadélfia representa a fraternidade. E essa fraternidade, ela supõe e propõe o seguinte, que é a igreja que, de fato, exerce o amor de Deus, que ama o próximo, que ama o inimigo, que ama o perdido, que ama os combalidos. É a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que tem unidade, que tem comunhão com ela. E nós vamos poder observar isso aqui. E é a igreja, sobretudo, que é quebrantada. Porque a igreja quebrantada, em primeiro lugar, é a igreja que recebe a palavra. A igreja que não é quebrantada, ela não recebe. Ela dispensa. Ou ela recebe, muitas vezes, de bom grado, mas na primeira tribulação lá fora, ela joga fora a semente. Aquilo se dissipa na vida dela. Que é a semente que é lançada entre abrolhos e espinhos. Os cuidados dessa vida, né? Se a pessoa está muito ligada aos cuidados dessa vida, a semente vai embora. Então, essa igreja aqui é uma igreja que vive a palavra, exerce o poder da palavra, que ama a palavra e que guarda a palavra, ou seja, pratica a palavra de Deus. Deus está buscando aqueles que praticam, porque aqueles que têm coração quebrantado, eles vão automaticamente praticar a palavra que estão recebendo. Que elas amam o que estão recebendo e que elas não se importam, mesmo que aquela palavra está trazendo confronto. Essa é a palavra poderosa. E traz confronto em alguma área que nós estamos vivendo de uma maneira errada. E a palavra vai trazer esse conserto. Mas se a pessoa tem um coração duro, ela vai rejeitar. Mas eu creio, em nome de Jesus, assim como muitos não têm rejeitado, você não vai rejeitar essa palavra. Amém? Amém? Ok. Então vamos lá, versículo 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, que é Cristo, né? O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Davi significa o amado. Para quem não sabia, o nome Davi no hebraico significa o amado. Diga comigo, eu quero ser o amado do Senhor. O que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Nós vamos dissecar aqui cada assunto, porque tem 5 pautas que eu observei aqui na carta à igreja de Filadélfia. Amém, amados? Conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, hein? Ele conhece o teu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe daquilo que você faz, tanto as claras como as escondidas. Porque os seus olhos perscrutam toda a terra. E quando fala terra, está falando do coração do homem também. O teu coração é como terra boa para Deus. Amém, queridos? Amém. Ok.
conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Deixa eu te dizer, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, a igreja de Filadélfia, a igreja que é uma igreja quebrantada, tem sempre a porta aberta. E ele diz aqui, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque foi ele que abriu. Quem pode fechar a porta que Deus abriu, eu te digo? E essa porta aberta, que ele diz que ninguém pode fechar e que tem sempre essa porta aberta, é, em primeiro lugar, a igreja que prega o evangelho, que vive o evangelho, que tem testemunho, que não se acovarda por coisa alguma diante de qualquer problema, luta, necessidade, circunstância, ela não se acovarda. Ela continua andando, mesmo em meio à tribulação, em meio a problemas, ela continua andando, caminhando, ela não deixa de avançar. A igreja que sempre se perdoa, perdoa uns aos outros, que não olha para trás, que caminha para as coisas que estão adiante, e que não vive das coisas do passado. Por isso que Jesus vem e falou, olha, eu abri uma porta para vocês, para esta igreja, e ninguém pode fechar. Aleluia. Aleluia. E é uma igreja que avança contra as portas do inferno. E a gente sabe muito bem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! E as portas do inferno, em nome de Jesus, não poderão prevalecer contra esta igreja. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Então, em primeiro lugar, a porta está sempre aberta. Diga comigo, a porta sempre estará aberta. A porta sempre estará aberta. Então, eu preciso ser quebrantado. Glória a Deus. E ele diz, segunda coisa, sei que tens pouca força. Muitos vão estranhar isso, mas eu vou explicar, eu vou dissecar para você. Entretanto, essa é a terceira coisa. Entretanto, guardaste a palavra e não negaste meu nome. Ok, segundo, sei que tens pouca força. Por que ele está dizendo isso? Esse tens pouca força é uma igreja que não está lastreada na prosperidade teológica, que eu vou explicar, como a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vem depois, que é a 7ª carta, é uma igreja que está dizendo assim, lá está dizendo o que eu vou dizer aqui, depois você pode ler lá, que diz assim, eu tenho tudo, eu sou bambambam, não tenho falta de nada, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, é uma igreja que tem muitos recursos, tem muito dinheiro, mas para eles se acham os melhores. E Jesus pega a igreja e diz assim para ela, na carta que ele escreve, manda escrever, o Espírito Santo dizendo, aquela igreja diz assim, ó, você está doido, rapaz? Se fosse frio, ainda tudo bem. Se fosse quente, tudo bem, mas você não é frio nem quente, você é morno, e eu vou vomitar-te da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou te lançar fora. Porque você pensa que tem tudo, mas você não sabe que você é um miserável, pobre, cego e nu. Está falando para a igreja que está em exponencial, mas se você for ver, está em entretenimento, tem coisa só para divertir, para chamar atenção, para trazer pessoas, gente para esta igreja, que elas têm um monte de subterfúgios para distrair a igreja. Existem as igrejas hoje de distração. E parece que eles estão muito bem. 5 aviões a jatos cada um. Eu não sou contra isso, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, existe muita vaidade, muita ostentação. Se Deus um dia, quando nós formos grandes, em nome de Jesus, amém? Mas mesmo que nós venhamos a ser grandes, nós vamos ser grandes, eu tenho certeza disso. Nós vamos continuar como igreja da Filadélfia. Amém. Esse tem pouca força, significa tem uma pequena força em termos da prosperidade teológica. Porque nós não pregamos isso. Eu nunca vou querer pregar isso. Amém ou não? Amém. Entenda, porque Deus é o dono de toda prata e todo ouro. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Amém, amados? Amém. Nós não precisamos fazer apelos a ponto de só fazer apelos durante um culto. Então nós podemos até prosperar, mas nós vamos prosperar falsamente.
Vai ser oco, nós vamos ser uma igreja vazia, que não vai ter um conteúdo poderoso do Espírito Santo, que não cura, que não salva, que não liberta, que não não traz transformação na vida das pessoas. Eu não quero ser dessa igreja. Eu quero ser dessa igreja aqui, Filadélfia, que pratica o verdadeiro amor. Amém, amados? Amém. E você vai vendo Deus falar, olha, eu te aconselho a comprar ouro puro refinado, que é o poder da palavra, que é o praticar da palavra. Que ele vai repreender nessa igreja falando dessa forma. E diz nessa igreja que Jesus está batendo na porta, que ele não está lá dentro. Que eles não deixam ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Você vai ver lá no versículo 20, que é isso mesmo. Eis que estou à porta e bato. Não é no coração. Tá bem, coração dessa igreja, vai. Mas é uma igreja que está assim, estou na tua porta aí, estou batendo, mas você não me deixa entrar. Eles não deixam Jesus entrar lá. Pode impressionar muita gente esse tipo de igreja, mas eu não estou julgando, eu estou falando o que a palavra está falando. Mas eu não quero ser julgado por ser frio, ou por ser morno, eu não quero ser julgado por isso. Eu quero ser julgado porque eu ando no poder de Deus, porque eu vivo a verdadeira palavra de Deus, porque eu amo até o inimigo. Eu quero ser julgado por isso. Amém. Amém? Porque é isso que eu estou pregando. Então, por isso que ele diz, tens pouca força, no sentido que uma igreja é quebrantada, no sentido que tem um espírito humilde, que recebe a palavra de Deus, porque o evangelho é para aquele que tem um espírito humilde, Jesus falou isso. Eu vim para pregar aos quebrantados de coração, os que querem, os que recebem, os que vivem, que não lançam fora a semente. Amado, não vai sair hoje daqui e lançar fora a semente, sabe por quê? O corvo vem e rouba, e você vai ficar sem ela, e tem mais uma coisa, naquele dia você vai ser cobrado. Mas eu não sabia, não sabia? Vem aqui ver. Está vendo? Aquele dia você recebeu a palavra. Não tem, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A palavra diz isso que eu estou falando. Nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus, porque Ele conhece tudo. Glória a Deus, amados. Então, essa igreja, Filadélfia, que tem o espírito humilde, não soberbo, não altivo, como tem a igreja de Laodiceia. E nós estamos vivendo no tempo da igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia, porque o Senhor está passando uma régua. Ele sabe aqueles que são dele. Ele tem guardado aqueles que são dele. E que, muito embora muitos não estão enxergando, muitos não estão vendo, mas Deus está trabalhando na calada da noite na sua vida. De repente, você vai ser levantado por Deus de uma forma sobrenatural e surpreendente. Muita gente vai ficar de boca aberta. O que é isso? O que está acontecendo? É o poder de Deus, porque eu vou te provar aqui. Vou te provar isso aqui, aleluia. Número 3. Entretanto, no versículo 8. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o terceiro ponto. Como isso? O que ele está querendo dizer? Guardar a palavra é praticar a palavra. Eu vou falar de novo, não lançar fora o que você está recebendo. Se nós recebemos uma palavra sobre quebrantamento e multiplicação, eu quero que isso seja plantado. Você lembra do testemunho aqui da Denise? Nossa, espera um pouquinho. Eu vou semear em cima dessa palavra. O que aconteceu com ela? Amados, muita gente pensa que isso é besteira. Que, não vou semear, não vou levar lá meu dinheiro em cima de uma palavra. Mas ela veio por fé, eu creio, eu vou semear. E o que aconteceu? Na semana seguinte, um dinheiro que ela ia receber, sabe lá quanto tempo, veio na mesma semana, quando ela lançou a sua fé, um recurso dela, quando ela semeou em cima da palavra. Então, o que aconteceu? Ela viveu a palavra. Ela não jogou fora a semente. Eu não estou dizendo para você vir aqui agora e começar a lançar as tuas sementes. Não, não é isso. Eu estou falando por hora que você sair daqui, você de fato começar a meditar naquilo que você recebeu, falar, não, eu quero viver essa palavra, eu quero guardar essa palavra, porque quando você guarda a palavra de Deus, você não nega o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, na segunda-feira ou na terça-feira, poderá vir alguma coisa para querer roubar a palavra que você recebeu. Poderá vir um levante, uma conta para pagar, ou um fornecedor, ou alguém que vai te xingar.
E você vai falar, poxa, e aí, tá vendo? Não adianta nada eu ir lá no culto e ouvir a palavra. Então caiu entre abrolhos e espinhos, porque veio a primeira tribulação e queimou a palavra. E de repente você nem vai se lembrar mais dela. Mas se você começar a exercer o teu direito de viver a palavra, porque quem recebe tem o direito de viver a palavra. Falou, puxa, eu preciso pôr um monte de coisa em ordem, eu preciso largar de ser altivo, soberbo, eu preciso parar de xingar as pessoas. Isso significa ter pouca força. Sobre essa parte aqui, eu quero que você vá em Romanos capítulo 12, versículo 14. Essa igreja, que nós vamos ver aqui em Romanos capítulo, faz parte da igreja de Filadélfia. Amém, amados? Amém. Desculpa a minha velocidade, mas é que eu preciso ir rápido. Deus está com pressa também. Glória a Deus. Você está feliz por ouvir a palavra de Deus? Eu estou vendo prosperidade aqui. Enaura, toma posse da tua prosperidade. Eu quero declarar pelo Espírito Santo que essa semana você vai ter testemunho disto, desta palavra sobre prosperidade, que vai vir algo que você nem espera. Que você nem espera. Aleluia! Romanos 12, 14. Aqui tem uma chave que você não calcula. Levanta a sua mão direita. Fala assim, eu tomo posse dessa chave. Ok, está aqui. Abençoai aos que vos perseguem. Se você soubesse que isso aqui, chave que é essa? Abençoai e não amaldiçoei. Quando você vê aqui, quando se trata de pessoas que perseguem, significa o seguinte, pessoas que te xingam, pessoas que falam mal de você, pessoas que fofocam a teu respeito. Isso é perseguição. Pessoas que falam mal por detrás, pela frente. Por detrás, acabou de encontrar, mete o sarrafo. E tem um mundo de gente assim na igreja, hein? Eu não estou falando lá fora, não. Essa palavra, o Espírito está falando para quem? O Espírito diz a igreja. Não está dizendo para aquele que nem conhece a palavra e que precisa conhecer. Está dizendo para nós. Quando você souber que alguém falou mal, e certamente você vai ficar sabendo, uma hora para outra você vai ficar sabendo que aquela pessoa te difamou, falou um monte de coisa, inverdades a teu respeito. Geralmente, como é que é a reação de muitas pessoas? Tem um leãozinho lá dentro que vai rugir. É um outro leão. Porque aquele cara, isso, aquilo, aquilo, nunca mais vou olhar para a cara dele. A hora que eu encontrar com ele, vai ver eu descer o sarrafo nele. Amado, começa a falar um monte de impropérios sobre a vida da pessoa. Está tudo errado. Isso não é evangelho. Isso é viver a velha natureza, continuar a mesma coisa, como se estivesse no mundo, como se a pessoa não tivesse sido transformada, como se ela não tivesse em Cristo, como se ela não tivesse crucificado em Cristo. Essa pessoa não morreu para a sua velha vida, não morreu ainda. Porque ela vai tomar como insulto e vai, em cima daquela semente maligna que ela recebeu, ela vai semear uma semente maligna em cima do maligno. E palavras, atitudes são sementes, não adianta dizer que não. Funciona assim o reino espiritual, Jesus disse isso. A palavra diz, Paulo disse isso pelo Espírito, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 8. O que semear vai colher. Eu vou te dizer uma coisa, e você começa a praticar isso a partir de hoje, quem não está praticando. Quando alguém falar alguma coisa, lança uma semente benigna em cima da maligna. Porque quando vier a colheita, vai vir um monte de coisas benignas sobre ti, porque é assim que Deus trabalha. É assim que Ele faz. Amado, isso é chave do Evangelho. É uma das chaves. Se estão te amaldiçoando, abençoe.
Olha o que aquele cara falou. Tem pessoas que não dormem durante 12 anos porque recebeu uma palavra ruim. E vai ficar mastigando, vai ficar triturando aquilo no coração, vai ficar angustiada, amargurada e acaba ficando doente. Quantas pessoas que estão doentes porque ficaram nutrindo aquela palavra maligna dentro delas, em vez de ter abençoado a pessoa, em vez de ter lançado uma semente poderosa de benignidade, não. Começa a lançar malignidade. Vai virar uma montanha de malignidade. Escute o que eu estou falando. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não tem... Este é o evangelho verdadeiro. É aqui que nós praticamos, aqui que nós vamos mostrar se nós estamos praticando a palavra de Deus ou não. É aqui mesmo. Este é o negócio. E aí no versículo 21 diz assim: sei que tens pouca força, é aquele que não fica rugindo. Vou pegar aquele cara, ele vai ver. Amados, eu vi um filme aí sobre esse PT, as coisas que aconteceram. Amado, olha para mim. O Lula, eu vi isso no documentário. De fato, o Lula dizendo, se Jesus vier para cá, ele vai ter que fazer aliança com Judas. Eu vi ele falando isso. Não é lorota de fake news. É verdade, porque eu vi nesse documentário. Olha lá, Pedro está falando, é verdade, não é, Pedrão? Ok, receba a bênção em nome de Jesus. Mas é o seguinte, ele está se traindo com as próprias palavras. Amado, você não precisa amaldiçoar o coitado. Sabe que eu tive compaixão dele? Quando eu olhei lá, ele tomando pinga antes de ser preso, eu tive compaixão. Por que ele está tomando aquilo? Porque ele está mal. Coração amargurado, cheio de problema. Por que eu vou amaldiçoar? Mas não precisa ser amaldiçoado. Ele mesmo se amaldiçoou. Escuta o que eu estou falando. Não fale mal das suas autoridades. Eu aprendi isso nesse tempo. Pô, tá todo mundo mandando piadinha do cara, não sei o quê. Pô, o cara já se lascou por causa daquilo que ele mesmo disse. Nós, geralmente, principalmente brasileiro, tem mania de jogar lenha na fogueira. Você parou para pensar que Deus também ama a figura? Você parou para pensar nisso? Eu sei que está falando com pessoas aqui hoje. Escute o que eu estou dizendo. Deus também ama o sujeito lá. Eu olhei para Dilma, né, que falou também a respeito dela. Eu tive compaixão. Ah, mas foi guerrilheira, fez isso, fez aquilo. Amado, eu não posso amaldiçoar mais do que ela já está amaldiçoada. Coitada. Meu, você tem que ter compaixão. Jesus teve compaixão de Judas, que eu traí. Amigo, para que vieste? Jesus falou com sinceridade. Não foi algo que ele falou como uma ironia. Não foi irônico o que ele falou. Ele foi verdadeiro, porque ele é a verdade com a minha vida. Como é que ele podia falar uma ironia? Amigo, para que vieste? Você sabe que Judas tinha jeito? Se Judas não fosse lá, beijasse Jesus para mostrar quem era o Cristo para os soldados, e de fato voltasse atrás, mesmo que ele já tivesse pago lá, recebido, ele ia ser salvo. Ele podia ser salvo. Ele teve chance até a última. E como é que nós começamos, como cristãos que creem no Senhor Jesus, que nós somos alcançados pelo mesmo sangue que veio para essa pessoa, que está praticando essas coisas, o mesmo sangue veio para nós. E nós conhecemos a Cristo, nós estamos procurando acertar, nós fomos alcançados por essa dádiva, amados. Como é que nós vamos praticar as mesmas coisas que as pessoas que estão do lado de lá praticam? Amém? Amém. Olha, isso aqui vai te trazer bênção sem medida. Amém. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Amém. Você recebe o mal, declara o bem. Amém. Declare o bem, espalhe as palavras de bem, que você vai ver o que vai acontecer. Jesus falou assim, não te desvies daquele que vai te pedir emprestado. Dê a quem te pedir. Este é o evangelho da graça, amados. Aleluia. Não se desvie. Amados, você não sabe o que é isso.
Tem muita gente, tem muito cristão que está sofrendo de graça. De graça mesmo, porque já tem a graça sobre ele. Já tem esse poder sobre ele. Romanos capítulo 15. Aleluia! Desculpe se eu estou sendo enfático, mas você precisa ouvir bem isso. Amém, queridos? Versículo 1. Romanos 15, versículo 1. Essas partes que eu estou dizendo aqui é da igreja de Filadélfia, que não é repreendida. E ser repreendido pelo Senhor é ruim, hein? Quanta gente que está sofrendo ainda com as repreensões, porque não aprendeu. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Essa é uma outra coisa. Porque tem muitas pessoas que geralmente querem agradarem a si mesmos. Primeiro o meu reino. Não. Como é que é a historinha aí que diz no mundo? Vem a vós e a vosso... Vem a mim, né? E a vosso reino nada, tá bom? Você se vira. Eu não quero nem saber da sua dor. Não quero nem saber se está com dor de dente, se está com dor de pé. Não quero nem saber. Quero saber se eu estou bem. Eu estando bem, os outros que se lixem. Não é assim que muita gente vive. Estou dizendo, muitos cristãos praticam. E aquele que precisa de uma palavra, às vezes, de você, de uma oração, de uma ajuda, de um par de sapato, de algo para comer. E aqueles que estão fracos do teu lado, você está fortalecendo? Está. Amados, às vezes nós queremos terminar o culto, a gente sai correndo feito bala. Vou direto lá para a feijoada. Às vezes o irmão que está do lado está querendo comer uma feijoada. E aí, amados? I ask to you. E aí? Ok, portanto, cada um de nós, versículo 2, agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Versículo 3, pois também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Injuriaram Jesus até valer, apedrejaram, fizeram um monte de coisa, mas ele nunca ameaçou, ele nunca pagou na mesma moeda, muito pelo contrário, foi lá e morreu na cruz por ele. Não é verdade? Ok. Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes, versículo 6, e a uma voz glorifiqueis ao Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é concordar? Concordar, por exemplo, com o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é uma coisa errada. Está aqui, é o cerne do Evangelho, é o amor, é essa prática. Se você estiver concordando, se todos nós estivermos concordando, significa que todos nós juntos vamos praticar o que está sendo dito aqui. E se todos nós vamos praticar o que está sendo dito aqui, essa igreja vai explodir de unção, amado. Amém? Vai mesmo. Porque esse é o evangelho da graça, não tem outro. Por isso é do céu, isso não tem na terra. Pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, e não nas que são da terra. Não somos mais daqui. Você pensa que vai viver aqui eternamente. Porque muitos caminham e pensam e agem como se fossem viver aqui eternamente. E não vão. Se Jesus não voltar, vão morrer todos. E aí? É o tempo que nós temos para praticar o verdadeiro evangelho. É o tempinho que nós temos. Quantos anos muitos vão viver mais? Eu nem vou falar eu, porque senão vocês vão descobrir minha idade, mas tudo bem. Ó, quanto tempo? Outro dia você tinha 15 anos e hoje você tem 214. Bom, tomara que você viva até lá, mas Jesus vai voltar. Jesus está vindo. E nós temos pouco tempo para exercer o mandato que Deus nos deu para nós exercermos aqui. Sermos representantes de Deus. Porque quem continua a obra somos nós, porque se Cristo está em nós, nós andamos por Ele aqui. Cristo foi dividido, ou Cristo foi multiplicado, não dividido, multiplicado lá na cruz, depois da cruz. Cristo foi multiplicado, não tem só um Cristo, Cristo está em mim, Cristo está em você, está em cada um aqui, amados. Está em cada um que crê. Esse foi o problema para o diabo, porque ele não esperava por isso. Mas Deus cumpriu o seu propósito. A esperança da glória, Cristo em nós. Aleluia, no mundo inteiro. Louvado seja o nome. Dê um aplauso a Jesus, vai.
Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Dê atenção para o seu irmão. Ore por ele. Pense nele. Ore lá. Quando você dobrar os joelhos lá no seu quarto, ore. Venha aqui orar no dia de oração. Venha às terças-feiras aqui de manhã. Porque você pode vir antes de você ir trabalhar, mas isso vai te edificar de uma maneira que você não calcula. Nós tivemos um tempo de oração lá entre pastores e presbíteros, foi um tempo tão tremendo, que talvez há tempos nós não tínhamos. Porque se nós fazemos, isso vai se transportar para você, você também vai praticar. Isso é óbvio, isso é a lei do amor, isso é a lei do Espírito Santo. Volta lá em Apocalipse capítulo 3. Amém, amados? Amém. Aleluia, preciso ser veloz. Ok, então esse foi o 3, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque se você agir assim, você não vai negar o nome do Senhor. Porque pessoa negar, todos os dias nós somos provados para negar o nome do Senhor, não é só uma vez. Confessei o nome de Jesus e fui salvo. Agora não preciso mais confessar. Eu xingo, eu bato, eu faço, eu brigo. Que é isso? Quando ele fala, aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessaria ao Pai diante dos anjos. São todos os dias, porque quando ele fala da cruz, é para tomar a cruz a cada dia. Não é só uma vez, a cada dia, porque a cada dia nós passamos por situações. A cada dia nós temos a oportunidade de não negar a Jesus ou de negar a Jesus. Ok? 4. Aqui está um negócio. Porque isso vai redundar no seguinte: farei aos que da sinagoga de Satanás, ele está falando de muitas pessoas que estão do outro lado, e que mesmo que estejam em igreja, eles estão mais para Satanás do que para Deus. Isso dá para você falar tranquilamente hoje, porque tem muitas pessoas que são de Satanás, que são guiadas pelo curso desse mundo, pelos principados e potestades, são filhos da desobediência, voltaram, melhor dizendo, ser os filhos da desobediência e da ira. Pega muitas crianças aí hoje, 7, 8, 9, 10 anos, de pais crentes. Estão lá no videogame, se endemoniando no videogame, porque eu vi pessoas sendo libertas de demônios, porque tinham pactos através do videogame. De tão vorazes que eram por videogames, que ficaram endemoniados. Eu conheço uma mulher daqui, que já foi da nossa igreja, que de tanto ela assistia aquela novela da época dos vampiros lá, como é que chamou? Vampiro. Que passou aí, eu não vou falar o canal. Que falava de vampiro, aparecia vampiro. Vampiro? Vampiro? Eu não sei. Mas é o seguinte, eu cheguei, estou entrando na igreja, lá na igreja de vidro, subindo para a minha sala, era um sábado, que tinha tido a coletiva de libertação, depois no sábado teve individual. Eu estou lá, sentei na minha sala, e Deus falou para mim, na hora, antes de manifestar o demônio, novela dos vampiros. Eu falei, o que Deus está falando comigo? O que ele quer dizer? Eu não assisto a novela, hein, Senhor? Porque você está me dizendo isso. Daqui a pouco eu ouvi um berro lá. E o demônio se manifestou, Nosferatu se manifesta lá. E vem a irmã, que ainda era presbítera, ainda não tinha muita habilidade para isso. Apóstolo, vem aqui, manifestou um demônio, não quer sair. Falei, tá bom, já vou. Aí eu fui lá, estava manifesto. Fica quieto, está amarrado aí agora, em nome de Jesus. Ela ficou quietinha. O demônio ficou quietinho. Falei, deixa eu ver aí o negócio da libertação. Fui vendo. Aí, como Deus já tinha me falado, Nosferatu foi lá e repreendi, ele saiu. Tá bom. Aí ela voltou a si, eu conversei com ela. Me responde uma coisa, há quanto tempo você assiste essa novela de vampiro? Deus já tinha revelado. 7 meses.
Tá bom, ela se arrependeu, quebrou aquele negócio, tudo. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Amém? Farei com os que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Tem muitos que são crentes, mas não são crentes. Porque não vivem como crentes. Tem o rótulo de crentes. Tem um nome de crentes, é nominal só, mas eles não vivem. Como no tempo de Jesus, tinha muitos admiradores, tinha muitos fariseus que eram admiradores e chegaram a crer nele, mas por causa da sinagoga, para serem bem vistos nas sinagogas, pelos sacerdotes, eles abandonaram. Viraram as costas para Jesus. Hoje é a mesma coisa, tem muita gente que vem na igreja, frequenta a igreja há 200 anos, mas ainda não se tornou um crente verdadeiro. E vive uma vida tempestuosa. Altos e baixos, e mais baixos do que alto. É impressionante, gente. Por mais que você fale, parece que não entra. E a vida dessas pessoas muitas vezes é um caco. Mas não abrem o coração. Não abrem o coração. Não aceitam. Ainda quando são repreendidos, não aceitam. Amados, é fácil ser abençoado por causa daquilo que Deus nos deu. É fácil ser próspero, verdadeiro, e não o teológico. É fácil ser bem-aventurado, como diz a palavra, em tudo vai prosperar. Tudo quanto fizer, prosperarás, porque está em Cristo. Ele está bem posicionado, está ajustado diante de Deus. Tem o coração quebrantado. Deus pôs a porta aberta já e não vai fechar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o que diz? Farei, olha, se dirige a Deus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Amado, espera um pouquinho que está para acontecer. Se você continuar nesta pegada, amém ou não? Amém. Na pegada do verdadeiro, do poder verdadeiro, viver verdadeiramente, muitas pessoas vão se prostrar aos teus pés. Isso não está dito só aqui não, está dito lá também no livro de Zacarias capítulo 8. Muitos virão e agarrarão nas suas vestes. Muitos virão e se prostrarão, porque isso aqui não está falando só judeu não, viu? Não vem com historinha. Ah, pastor, isso aqui não vai me julgar e não vai julgar a palavra. Amém, queridos? Isso está falando para aqueles mesmo que estão mais para lá do que para cá. Vai chegar uma hora que ele vai ver uma igreja poderosa. Ele vai ver a unção sobre a tua vida. Ele vai ver que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda no poder de Deus. E que realmente tudo acontece na sua vida de bom. Que realmente ele vai ver que há uma porta aberta, que Deus não fecha. Ele vai ver a tua prosperidade verdadeira. Aquela que enriquece, não acrescentadores. Aquela que faz com que você pregue o evangelho, que você liberte as pessoas. Ele vai ver que as pessoas são curadas quando estão adiante de ti. Ele vai ver muitas coisas na sua vida e ele vai tremer, vai estremecer, vai vir correndo e vai se prostrar diante dos teus pés, porque a palavra diz, e é isso que vai acontecer mesmo em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Então esse é o quinto, versículo 10. Todos vão ver que Deus te ama. Até os da igreja de Laodiceia. Muitos vão pular fora. Eu quero aquilo que ele tem. Eu estou aqui há 505 anos. Eu nunca vi isso, mas eu estou vendo o que é o poder de Deus na vida lá do meu irmão. Eu vou correndo para a casa dele. Eu vou correndo para ver lá onde ele cultua, porque eu quero isto na minha vida. É isso que vai acontecer. Amém? Você está bem? Está aí? Está bem? Está tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia, amados. Eu quero te ver fervoroso. Se não tiver, eu vou chamar atenção. Eu vou te puxar a orelha, vou na sua casa e falar, você está pensando o quê? Você está 18 anos na igreja. E não aconteceu nada. É hoje que você vai pôr os pés no evangelho e vai começar a viver. Se não te excomungo. Como naquele tempo. Amém? Não vou te excomungar. Mas olha lá, hein? Visto que guardaste, item 5, visto que guardaste a palavra da minha perseverança.
Guardar, viver. Guardar, praticar. Guardar as pessoas veem que aquilo está transbordando em você e que aquilo está alcançando outras pessoas, porque quando você vive, aquilo vai alcançar os que estão em tua volta, aquilo vai beneficiar os que te são em sua volta, os que são teus, as outras pessoas que convivem com você, isso é líquido e certo. Sabe de uma coisa? Quando Abraão foi levar Isaac lá, e ele não titubeou, dá o teu filho aí, teu único filho, né? Ele teve 2, ele já tinha tido Ismael, mas Deus fala para o teu único filho. Depois você vai ler lá, Gênesis capítulo 22, você vai ver que Deus fala assim, teu único filho. Porque aquele, de fato, era o filho da promessa. Por isso que Deus fala o único filho. Pega o teu único filho, aquele a quem tu amas, e me leva lá e me sacrifica ele, num lugar que eu vou te mostrar. Na mesma noite, na madrugada, ele arruma lá a lenha, o jumento, pega os 2 servos dele, o menino, vamos. Quando chegou o 3º dia de caminhada, ele levanta os olhos. 3º dia, o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição. Olha a revelação que o Senhor deu para ele. Quando ele levanta os olhos, ele vê o monte. Que monte ele viu? Moriá, cadeia de montes. Ele viu o templo, ele viu a crucificação e ele viu a ressurreição. Jesus falou isso em João 8,56. Ele viu o meu dia. Abraão quis tanto ver o meu dia, ele viu o meu dia e muito se alegrou por isso. Jesus disse isso. Aleluia. Quando ele olha, ele tem a revelação. Falou, vamos lá, Isaac. Mas cadê o cordeiro, pai? Deus proverá. E disse para os servos, fiquem aí, que eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos. Voltaremos. Escute o que ele viu lá. Abraão viu pela fé, foi tremendo aquilo, amados. E o que aconteceu? Aí Deus se manifesta, dá um brado. Abraão, não execute o menino. Não erga a mão sobre o menino. Aí ele olha, tem um cordeiro lá entre os galhos, que Deus tinha provido. Aquele era Jesus. Apontava, melhor dizendo, para Jesus. Olha, eu não vou permitir que você execute teu filho, mas eu vou executar o meu, tá bom? Tá bom, Abraão? Daqui 2 anos eu vou executar aqui onde você está. Aqui onde você ia executar o teu filho, daqui 2000 anos, eu vou executar o meu, o unigênito. Eu vou executar aqui, viu, Abraão? Agora, Abraão, eu vejo que realmente tu me amas. Amém. Por causa disso, realmente eu vou prosperar. Farei grande a tua descendência como a areia do mar. Você tomará as cidades dos vossos inimigos. Vou fazer acontecer. Terminou o negócio. Logo depois disso, foram avisar Abraão. Olha, a mulher do teu irmão, Abraão, que era, me lembro o nome dela agora. Está lá em Gênesis 22. A mulher do teu irmão concebeu, vai dar à luz. O que Deus fez para Abraão, por causa da atitude de obediência e de fé dele, começou a abençoar a parentela. E o filho que... esqueci o nome. Não, vê lá em Gênesis 22. Eu preciso dizer isso. Eu vou mais rápido. Milca, que era cunhada de Abraão, ela ficou grávida. Também era estéril, hein? Milca era estéril, hein? Não podia dar luz, hein? Olha o que Deus faz. Tá bom, Abraão, eu já vou mandar bala lá para Milca engravidar. E aí daqui a pouco ela recebe, olha, tua cunhada engravidou. E sabe quem ela deu à luz? Me fala o nome de quem ela deu à luz. Fala o nome aí. Isaac. Não, Rebeca. Deus provou para Abraão que ele ia cumprir. Ela dá à luz a Rebeca, que viria a ser mulher de Isaac. Amém? Então, a tua prosperidade, a tua bênção vai atingir muitas pessoas. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Não terminei. Também eu te guardarei da hora da tribulação. Se você guardar a palavra da perseverança, o que eu falei aqui agora.
que há de vir sobre todo o mundo, ninguém vai se livrar da tribulação. Palavra está dizendo. Palavra de Deus está dizendo. Não é palavra do ímpio. A palavra de Deus está dizendo. A tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Ele diz, eu também te livrarei, te guardarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, dá licença, eu quero ser da igreja de Filadélfia. Aleluia, eu quero ser dessa igreja, porque Deus vai me livrar até da tribulação que virá, amados. Deus sempre vai me fazer como uma labareda de fogo do seu Espírito Santo. Sabe? Entende isso em nome de Jesus? Glória a Deus, feche os teus olhos, glória a Jesus, aleluia. São 5 pontos da igreja poderosa. Depois você dá uma lida lá na igreja de Laodiceia para você entender o que Deus fala ali. A puxada de orelha que Deus dá neles. Eu prefiro ser quebrantado. Amor, eu sei que você é quebrantada, continue. Amém? Eu sei que vocês são quebrantados. Você não vai dizer, só elogia a esposa dele. É lógico. Mas eu te declaro que você é quebrantado. Que Deus está fazendo uma obra. Está construindo algo novo no teu coração. Deus, Ele está lá jogando água na semente que está recebendo essa água. É água do Espírito Santo. Rica labraço. Olha quanto fruto tem. Eu estou vendo uma árvore gigantesca lá naquela nação. Gigantesca. E é da mostarda. Ele foi como semente pequenininho. Sabe? Eu creio que muitos duvidaram, até muitos daqui duvidaram. Será que vai acontecer alguma coisa lindo lá? É loucura, vai deixar mulher. Mas vocês tinham uma palavra. Vocês tinham já uma semente lançada. Palavra, e creram. Ele foi lá plantar a semente. Ele foi. A árvore vai ser muito grande. E não muito depois desse tempo, vocês já vão começar a usufruir dos frutos. Porque o reino de Deus lá vai se manifestar. Ele está debaixo do ministério apostólico e profético. O ministério apostólico e profético é aquele que vai. O ministério apostólico significa o enviado também. Então ele foi como enviado. E ali a terra está sendo preparada, afofada, cultivada. Eita! Os teus olhos contemplarão e te digo que tu vais ter um sonho a respeito disso. Amado, o que está te sustentando é a palavra. O que está te sustentando é o que Deus está fazendo. Por isso Deus manda te dizer mulher valorosa, que excede a muitos rubis, que excede a muitas pedras. Lá, abraço, que está aqui, mas está trabalhando pelo reino. Está pregando a palavra. Está liderando um ministério chamado Moves, multiplicando a visão. Por isso te prepara para a multiplicação. Alamassuricanta. Muitos que possam estar olhando, mas quando, o que vai acontecer? Não vai acontecer, lá está difícil também. Mas para o servo de Deus, não. Para aquele que é do Senhor, não. Ainda que ele tenha ido com muito aperto no coração. Está chegando o tempo da alegria. Está chegando o tempo de um grande refrigério. Está chegando o tempo em que vocês vão ter um carro que vocês nem imaginam. Eu vejo um BMW nas vossas mãos, novo. Aleluia! Aleluia! Quando você fala 2017 é novo, aguarda. E guarda isso. 2017 é novo. Glória a Deus, aleluia. E eu vejo esse carro, ele está com 17 mil quilômetros só. Ei! Estou falando, receba esta palavra. Não é só pelo carro. O carro representa o ministério. Ministério rápido. Ministério veloz. Labraçuricanta, labra. Ministério versátil. De muitas habilidades. Aleluia! Digitalizado.
de grande alcance, porque alcança a grande velocidade e a grande alcance em nome de Jesus. Estou vendo árvores aqui. Às vezes a gente passa por algumas situações difíceis e não entende, às vezes reclama. Não reclame, amados, não reclame. Glorifique a Deus, louve a Deus, exalte o nome do Senhor. Porque quando você faz isso, você está dizendo: eu creio na palavra. Eu estou plantando essa semente e ela vai produzir frutos 30, 60, 100 a 1000 por um. Receba a palavra, ainda que tenha sido um tempo de angústia, sofrimento estreito, choro e momentos de desistência, querer desistir. Você quis desistir e não foi uma vez, 2, 3 vezes você quis desistir. Mas eu te digo, continua, mano. Continua, porque Deus está te levantando. Ele conhece o teu coração e sabe que é um coração de bom grado, sabe que é um coração que ama a Deus verdadeiramente. Então é Ele que vai fazer a obra dele, lamassuriando. E hoje o Senhor está tocando o teu coração, para que ele seja um coração constantemente quebrantado, porque Ele não despreza. Diz que Ele não resiste o coração quebrantado. Ele resiste o altivo, mas o quebrantado Ele recebe. E Ele vai te prosperar naquilo que Ele te chamou. Não desista, porque logo aí, dentro de 3 meses, a obra vai começar de uma extensão que você não imaginava. Aqueles vão ser curados. Vão haver muita cura, muita libertação, conserto na tua caminhada. Muitas pessoas que precisam de conserto, Deus vai te usar para que haja conserto no meio daqueles lá. E você sabe o que eu estou te dizendo, aleluia! E palavra suricanta, reba como não. Deus troca o seu sapato, porque agora, neste tempo que vai começar a verdadeira pregação do Evangelho, do Evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia! Receba a cura, xalabassuri canta labrafá. Receba a restauração na tua pele, no teu coração. Alamassuri canta labarra. Porque eu te digo, pelo Espírito Santo de Deus que está na minha vida, que o teu coração hoje está sendo quebrantado. Camanter benestia. Deus vai curar, Deus vai libertar, custe o que for. Lamassuriando, o preço já foi pago, que foi na cruz. Lamassu, Deus é o Deus da restauração. Quando Ele começa, Ele vai até o fim. A obra que Ele começa há de ser completa. Receba o tempo de libertação. Labassuri canta na tua casa, porque a experiência vai ser tão profunda que ela virá correndo. Xaramassuri canta labrafá. Canabraço, não se esqueça do voto. Nunca se esqueça. Para que não seja voto de tolo, como diz lá em Eclesiastes capítulo 5. Lamassu, Deus vai dar, porque Ele já foi dado. A ordem já veio. Se a ordem já veio, não adianta demônio, principado, potestade, porque a ordem foi dada. Labraçuricando. A ordem foi dada, casal, para um tempo novo. Para um tempo de graça multiplicada. Ripalaçuricanta labarrai. Um tempo de paz multiplicada. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para todos, mas daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus os chamou para o propósito. Para cura interior, para profeta. Então, o ministério de cura interior e profético vão andar juntos. Lá, quando você precisar do profético, estará ele ao lado. Quando precisar de cura interior, estará ela ao lado. Receba. É um tempo, eu vou te dizer, sem medo de errar, esta semana ainda. Deus vai dar um sinal disso que eu estou falando para vocês. Lamassuri canta, persevere. Porque na tua perseverança que a alma vai ser ganha. A palavra diz isso, na vossa perseverança. Lamassuri canta labrafaço. Comanterebefaço, comanegabahai. Deus me deu um número. Escreva. Mas não se esqueça de Deus. Escreva que não muito depois desse tempo. Vai vir um valor nas tuas mãos. É 200. Lamassuri canta labahai. Se tu creres, verás a glória de Deus. Vai vir assim, de repente, toma. Receba. É um tempo de se apegar. É um tempo de se apegar à tua congregação. É um tempo de se apegar na palavra. É o tempo de
chorar aos pés do Senhor, de orar com muito fervor. Receba, porque tem uma porta que está para abrir. Eu já vejo ela entreaberta assim, eu já vejo uma fresta abrindo. Mas ela vai se abrir totalmente. Ainda não se abriu, mas ela vai se abrir porque está começando a ser aberta. Receba, receba o teu prêmio, receba esta nova porta, hein? Essa nova porta, hein? Labassuri canta, labaxé. Receba essa nova prosperidade. Receba a libertação no meio dos teus, porque Deus já começou a obra. Vai levar aquele menino a uma experiência, que ele vai vir correndo e vai se prostrar aos vossos pés e vai dizer: me perdoa, eu quero ser transformado. Ele vai vir em lágrimas. Isso também é sinal de prosperidade. Receba um novo tempo na tua vida. Labassurianda, receba a cura. Hoje o Senhor está te curando. Hoje o Senhor está se revelando a ti de uma nova maneira. Labassuricanta, labrafá. Receba o profético novo. Receba os sonhos novos. Receba, porque tu és aquela que ora. Então Deus vai começar a te revelar. Vai começar a te trazer palavras. Labassuricanta. Está chegando o tempo de um novo levantar nas vossas vidas. Oh, glória a Deus, mulher, receba hoje a cura. Receba, você veio buscar. Receba agora, você vai levar para... Eu te vejo no novo. Não se esqueça que Deus te chamou. E para você continuar, crer, começar a orar sobre isso. Porque Deus vai trazer os sinais que já estão preparados. Aleluia. Deus Santo. Deus Santo. Eu vejo as crianças sendo usadas para orar por cura. Eu vejo as crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Deus está trazendo um mover no meio das crianças. Lamassuri canta, porque está chegando o tempo em que você vai confiar como nunca nas coisas de Deus, que você vai crer como uma mulher de fé, por isso vai começar a ver os milagres, vai começar no meio dos teus. Labrassuri canta, Deus não se esqueceu daquilo que você orou, daquilo que você falou com Ele, ainda hoje, Ele ouviu, Labrassuri canta, Ele te responde: eu vou libertar a tua casa, aleluia. Deus é bom, aplauda Jesus, aleluia. Ei. Aleluia. Ei, barabababa. Abra as mãos. Abra as mãos. Eu declaro pelo Espírito Santo, quando vocês voltarem e começarem a congregar lá na igreja de vocês em Anápolis, vai começar a acontecer um grande mover ali. Sabe por que vocês estão levando isso? Vocês estão levando isso, de repente vão chegar pessoas para você: ora por mim. Não sei por que eu senti de Deus para que você ore, para que você... Eu creio que Deus vai te usar na minha vida. Muitas pessoas vão chegar a vocês e vão falar isso. Porque a unção é real. Você não a vê, mas ela acontece, ela é verdadeira. Recebam. Vocês estão levando uma unção lá e vai começar a acontecer um reboliço, um movimento do Espírito Santo. Pessoas que não estavam sendo curadas vão ser curadas. E quando chegar alguém para dizer para você: ora por mim, porque eu estou com tal enfermidade, você vai orar, vai colocar a tua mão e você vai ver a cura de Deus. Lamassura, é um novo tempo, é uma nova plataforma de Deus, aleluia. Receba um novo profético. Rica labassuricam, ricantere bababalabase. Receba o novo de Deus. Amém, amado? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Aleluia. Depois que quem estiver enfermo, vem me procurar, mas depois que eu dar a bênção, porque já é tarde. Amém. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, agora mês de julho, que se inicia amanhã, aniversário da nossa igreja. Nós estamos vendo um local, porque nós íamos fazer a semana que vem, mas lá no auditório do Arena vai ter programação da CBF, então não vai ser possível. Nós estamos vendo um outro local, então a comemoração do aniversário vai ser no final do mês, mas dia 7 é o aniversário de 16 anos da igreja. A partir de quinta-feira vai começar a vir, todo mês, a programação com um ministrante, um palestrante, um ministro do Senhor, estará trazendo uma palavra, amém?
Então, na quinta, no domingo. Eu acredito, então, que no dia 27, em nome de Jesus, o Senhor vai preparar um lugar para nós fazermos o encerramento do aniversário da igreja. Amém? Pode colocar rapidinho. Colocou? Rápido, gente, que o povo quer almoçar. Amém? Então não deixam de vir, de prestigiar. Tem ali, fotografa a nossa agenda. Tá lá, Ana? Tá? Então fotografa, amém? Então a partir de quinta-feira, pastor Ney vai estar aqui. Eu vou abrir para vocês, tá bom? Então traz o pessoal, que ele é uma bênção. Glória a Deus. Pronto, Carol. Gente, é os R$2. Enquanto ela coloca aí... Bom dia, igreja. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o projeto Adote um Morador de Rua, R$2. Primeiro, eu quero agradecer a sua participação, por você compartilhar, por você levar essa informação para os seus amigos, para as suas famílias, para o pessoal do trabalho, das escolas. Com certeza, toda essa movimentação ela tem trazido grandes resultados. Para quem não sabe, esse projeto consiste em se manter por 3 meses, levando cobertores, sopas, uma palavra de vida, de esperança, de cuidado, para os moradores de rua que hoje, infelizmente, estão passando por essa fase. E para esse projeto ele acontecer, nós precisamos de um valor de R$1.700 para sustentar os 3 meses. E toda essa movimentação que nós fizemos, nós já conseguimos o valor de R$1.400. Glória a Deus! Isso foi com a sua participação, por toda essa ação com o corpo. Isso faz toda a diferença. Glória a Deus pela sua vida. E estou aqui para te encorajar também a continuar, para que nós possamos conseguir esse valor de R$300, que é o que falta, e assim concluirmos mais essa etapa dessa campanha deste inverno. Então, Deus te abençoe, continue participando e compartilhando. Qualquer informação que você precisa mais, como dados bancários para transferência, ou para onde entregar as doações, é só procurar a gente no final do culto, o pessoal dos jovens ou a própria liderança. Tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, um bom domingo para vocês. Deus abençoe. Amém. Obrigada pela participação. Aleluia. Amém. Anote aí no seu caderno. Se você não anotar, vou lá na sua casa e vou anotar. É o seguinte, no sábado próximo, vai haver a continuidade do seminário Conhecendo o Mundo Espiritual. Nós não terminamos, veio muita gente, né? Mas nós vamos terminar no próximo sábado. Deus deu coisas aí tremendas para acrescentar. Eu vou falar sobre anjos. Alô? Eu vou falar sobre muitas coisas que eu não falei naquele dia a respeito do reino espiritual. Glória a Deus, porque nós precisamos conhecer. Não podemos ser crentes ingênuos. Deus não gosta de crente ingênuo, mas de prudente. Simples como pomba e prudente como serpente. Glória a Deus. Então, sábado, a partir de que horas mesmo? Aí, Daniel, sabe? 9h30. Traz aí um bolinho, um lanchinho para a gente tomar um café e continuar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão santíssima do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Semana de bênção. Amém. It's you.